Boa tarde, galera. Boa noite, bom dia aí para quem está vendo isso aí antes de ir para a prova do Colônia amanhã. Augusto César falando aqui. Mais uma vez esse ano, né, tive a oportunidade de comparecer aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o conteúdo de história que pode vir a cair na prova do Colônia nesse ano de 2025 para o processo seletivo 2026. Então, mais uma vez, muito honrado com o convite aí, agradecendo a oportunidade. E sem mais delongas, bora pro pau, porque é coisa. Galera, seguinte, fundamental para a gente entender aí sobre a prova do Colune é entender um pouco da banca que compõe a prova. Tá? Então, a banca ela é composta pelos professores do próprio colégio de aplicação, que na área de história são 3. Temos aí a Raquel, né, que ela tem aí a Raquel dos Santos Souza Lima, que tem como tese de doutorado uma pesquisa relacionada a Santa Rita de Cássia e a força que a procissão de Santa Rita de Cássia tem na cidade de Viçosa. Então, ela é professora do primeiro ano ali, atua com contexto de Idade Média por conta de Santa Rita, mas sempre trazendo uma perspectiva e uma preocupação do olhar da importância da mulher e do papel histórico da mulher nos contextos, tá certo? No segundo ano, a gente tem o Luiz Gustavo Santos Cota, que tem como tese de doutorado aí o abolicionismo e a luta pela liberdade como tema. Então, ele é um cara que tem um olhar mais voltado para as questões dos negros, né? O papel do negro na sociedade, a situação do negro, as lutas raciais, tá certo? E lá no terceiro ano a galera tem aula com Fábio Luiz Rigueira Simão, que trabalhou no doutorado dele aí com o entendimento da importância da Escola Superior de Ciências Domésticas e a construção do papel da mulher nesse processo dessa escola. Então, o que é fundamental a gente entender? Atualmente, a história ela tem se preocupado muito com papel social e entender a importância de atores sociais que, durante muito tempo, ficavam marginalizados dos estudos e dos processos históricos. Eles não eram introduzidos no estudo histórico, nos processos históricos. E aí é que a gente tem que chegar com uma maior amplitude em torno desses temas, tá certo? É claro que o Colune traz no edital dele um conteúdo que vai aí em história geral, da Primeira Guerra Mundial até a nova ordem mundial, tá certo? Então, a gente tem aí desde a Primeira Guerra Mundial até a nova ordem, e no contexto da história do Brasil, desde a Primeira República até a nova República. O que isso quer dizer? É o contexto histórico que é cobrado ali na matéria do nono ano. Então, aquilo que a gente já costuma ver, Primeira Guerra Mundial, as potências se degladiando, mas aí o que é importante a gente entender? E observando as provas do Colune dos últimos anos, há uma preocupação com aquilo que sai da mesmice, com aquilo que sai do mais comum, da decoreba, dos indivíduos, dos principais, dos atores principais da história, tá certo? Dos grandes nomes, dos grandes impérios, das grandes potências. Nesse sentido, preparei a aula aqui de hoje para a gente falar sobre
alguns assuntos que podem vir a cair, né, no contexto aí da história. É claro que ligando eles a uma corrente cronológica, a uma corrente histórica, que a gente vai conseguir aí entender. Vamos caminhando juntos, tanto em história geral quanto história do Brasil, para a gente entender como esse movimento, ou esses movimentos aí, eles se destacam no contexto global e também no contexto nacional, tá certo? Para a gente fazer um apanhadão mesmo e construir uma linha de raciocínio em cadeia sobre o conteúdo histórico. Eu acho que vai ajudar bastante vocês aí nesse dia pré-prova, inclusive, né? Seguinte, galera. Então, o conteúdo começa aí em história geral, com Primeira Guerra, Revolução Russa e crise de 29, tá? Cara, Primeira Guerra Mundial, ela é a crise do imperialismo, perfeito? Então, aquele imperialismo das potências mundiais que estavam passando pela segunda revolução industrial, disputando mercados, já não havia mais espaço para uma disputa de mercado na Europa. O que essas potências fazem então? Voltam seus olhos para o continente africano e para o continente asiático. E aí você já fica ligado com as ideias do Luiz Gustavo, tá? Então, a gente tem uma série de ideias pseudocientíficas no final do século XIX, darwinismo social, as leis aí dos criminalistas como Cesare Lombroso, Nina Rodrigues, tá certo? Que vão construir um ideário racista que vai ser utilizado até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, reparem, essas ideias construídas aí no final, metade do século XIX, e até o final dele, vai se estender até a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Isso vai começar a ser quebrado por organismos internacionais depois da formação da ONU, da Declaração de Direitos Humanos da ONU, que afirma que todos os seres humanos têm direitos iguais, devem ter seus direitos respeitados na questão política, na questão religiosa, na questão étnica, tá certo? Então, é uma noção que vocês, alunos que vão fazer a prova do CONU, devem ter. Perfeito? Então, isso vai legitimar um processo de exploração no continente africano. E aqui no Brasil, também vai legitimar teorias de branqueamento, a tentativa de trazer aí, de desenvolver no Brasil uma sociedade nos moldes da sociedade europeia. Lá na Primeira República, a gente tem que lembrar que existe aquele contexto da Belle Époque brasileira, de tentar fazer o Brasil se tornar a imagem e semelhança da Europa. E, para ser mais preciso, por que não da França? Tá? Só que a gente tem que entender que o Brasil, vindo lá do contexto imperial, ele tinha ali cerca de 70%, 80% da população composta por pretos e pardos, tá certo? Que no final do período imperial tinham acabado de sair do contexto de escravidão. Não é uma lei áurea que vai acabar com a escravização, assim, ela vem legitimar esse processo, mas é fundamental sempre a gente entender que a lei ela é reflexo de muita luta do movimento abolicionista, como o próprio Luiz defende. E aí o que é patente a gente entender no contexto da transição aí do Império para a Primeira República na história do Brasil. Como esses povos, né, como esses indivíduos da sociedade brasileira ficaram à margem, foram marginalizados por conta desse projeto de branqueamento. Então, a ideia de transformar as capitais dos estados e a capital do país, Rio de Janeiro, num processo aí de urbanização forçada,
trazendo ideias de modernização e sanitarização. Observem, de limpeza, tá? Que vinham lá da Europa. E aí a gente observa lá no Rio de Janeiro que, inclusive, uma revolta, a revolta da vacina. Então a gente tem que ficar ligado, porque né, a revolta da vacina já caiu algumas vezes aí no Colune, mas uma visão mais racial deste processo, tá, pode ser cobrada. Em qual sentido? Há os indivíduos aí, os médicos sanitaristas que queriam a aprovação da vacina forçada e a subida, né, nos morros que estavam em processo de favelização no Rio de Janeiro para poder vacinar a população à força e retirar também o lixo das casas das pessoas naquela região, entender principalmente por que são esses indivíduos que estão nessa região periférica, nessa região, né, sem acesso a saneamento básico, sem acesso à iluminação, à pavimentação, sem acesso à presença do Estado. Então é fundamental a gente entender a consequência aí do processo de não inserção dos ex-escravos na sociedade brasileira depois da abolição da escravidão. Tá certo? Fundamental é isso. Boa parte desses indivíduos não tinham direitos políticos, que a gente tem que lembrar aí que na Primeira República o direito ao voto ele estava atrelado ao processo de alfabetização, e como o Estado ele era ausente nessas regiões, não havia processo de alfabetização para esses indivíduos, logo ele ficava marginalizado também do processo político. Então a gente observa que é um ciclo vicioso e a esperança das elites brasileiras, das oligarquias, era de que esses indivíduos desaparecessem. Tá certo? Fundamental a gente entender isso aí, tá? O que acontece? Chega lá no contexto internacional de novo, crise de 29, finalzinho também da nossa Primeira República, e aí cresce nos Estados Unidos, por conta aí das questões econômicas, mas também atrelada à questão racial, a gente tem um retorno aí da Ku Klux Klan, que é uma organização de brancos racistas que visava perseguir aí as pessoas pretas e executava elas, fazia tortura, né, lutando contra os direitos civis desses indivíduos. Por quê? Se a gente lembrar lá da Guerra de Secessão dos Estados Unidos entre Norte e Sul, tá? A guerra acontece um pouco pelo contexto da defesa do fim da escravidão dos Estados do Norte, mas não porque a galera era legalzinha, né, era gente boa. A preocupação deles é que a mão de obra escrava não consumia, tá? Então, vai ficar esse asco aí, mesmo depois do fim da lei de escravidão lá nos Estados Unidos, cada estado vai poder manter suas leis segregacionistas. E aí a gente vem para os anos 60 nos Estados Unidos da segregation, que vai ser aí quando esse movimento vai ganhar força, tá certo? Então, quando a gente estiver falando de Guerra Fria, a gente volta aí. No caso do Brasil, neste momento de final da Primeira República e Era Vargas, início da Era Vargas, a gente tem aqui o desenvolvimento de ideias daquele mito da democracia racial. Então, o titio Gilberto Freire, que é um sociólogo, que escreve lá, Casa Grande Senzala, eu sempre confundo Gilberto Freire com Sérgio Buarque de Holanda. De certa forma, o Sérgio até dá uma legitimada nesse processo também da democracia racial, com raízes do Brasil, mas a grande questão é entender o seguinte: surge aquele mito de democracia racial, onde o brasileiro seria a união dos pretos, dos indígenas e dos brancos. E que, a partir desse momento, dessa união, não existiria racismo no Brasil, diferente do que acontecia nos Estados Unidos.
A própria comparação do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda está em torno disso, tá joia? Aqui é diferente dos Estados Unidos, não tem esse racismo, essas leis e tal. Mas hoje nós entendemos que o racismo aqui ele é estrutural, ele não é institucional no contexto da lei, mas ele é estrutural. Perfeito? E aí como é que fica a mulher neste processo também, professor? Cara, muita atenção nisso. Por quê? Depois da Primeira Guerra, os movimentos sufragistas ganham muita força. Então, as mulheres que durante a Primeira Guerra Mundial tiveram que ir para os postos de trabalho, enquanto os homens foram para a guerra, permaneceram nos postos de trabalho. E os homens, quando voltaram, se é que muitos não voltaram, né? Então, os que voltaram muitos deles com problemas psicológicos, inválidos por terem partes do corpo amputada, muitos morreram, então a gente tem aí na Primeira Guerra mais de 9 milhões de mortos, tá certo? Só no campo de batalha, tá? Isso tirando ali a gripe espanhola e as outras, né, tretas que a gente tem em seguida aí. É fundamental a gente entender que a mulher permanece no mercado de trabalho ocupando esse posto e ela se torna chefe de família no contexto financeiro, responsável pelo sustento familiar. Pô, se essa mulher se torna responsável pelo sustento familiar, por que não ter direitos políticos? O movimento sufragista começa a ganhar força com isso. E aí, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, essas mulheres acabam conquistando ali o direito ao voto. Aqui no Brasil, o movimento sufragista vai acontecer também, tá? O próprio nome do Grêmio aí traz à luz uma representante desse movimento sufragista, né, a Berta Lutz. Cara, vão lutar durante aí o período da Primeira República pelo direito do voto, tá certo? Mas devido ali ao poder das oligarquias, as mulheres não vão conseguir ter grandes avanços. Esses avanços acontecem quando aqui no Brasil? A partir de 1932, depois do início da Era Vargas. O que a gente tem que entender? O Vargas, quando ele entra no poder, ele vai conceder o voto às mulheres, não porque ele é um cara legal, só, né? Ele vai fazer isso porque ele quer ter o apoio desse eleitorado, tá certo? Então ele enxerga ali uma boa quantidade de eleitores para ter o seu apoio. E o que é engraçado, o que é interessante, a gente faz uma crítica ao Vargas e todo o seu processo de governo, é que apesar dele conceder o voto das mulheres, o voto às mulheres, em 32, elas só podem votar em 46. Durante toda a Era Vargas, as mulheres não votaram. Então, é muito interessante a gente entender essa situação, né? Como ele entrega com uma mão e retira com a outra. Tá certo? O que acontece? Durante aí o contexto da Era Vargas, a gente tem em destaque o protagonismo de algumas mulheres. Uma delas é a Olga Benar. E é interessante a gente falar do protagonismo das mulheres, e na aula de hoje é importante talvez vocês assistirem ela quando for postada, pausando, anotando algumas coisas, né? Porque eu estou fazendo aqui mais um brainstorm sobre esses processos, que a gente pode fazer uma ponte com um livro, né, a obra, né, do Colombo, que vai ser buscada hoje, da Colasanti, né, sobre o protagonismo feminino, tá certo? Então, a gente pode buscar aqui algumas mulheres que têm um protagonismo durante a Era Vargas, a Olga Benar, né, que se casou com Júlio Prestes, tá certo? Era comunista, judia de nascimento e alemã. E aí, quando ela é presa pelo regime do Estado Novo, ela é extraditada, tá certo? E executada nos campos de concentração, né, nazistas. A filha dela é trazida para o Brasil, a Anita Prestes, historiadora hoje, né, alma mater aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então, assim, a gente observa que era uma mulher forte, que se junta a um político, na época tenentista, né, lá na Primeira República, e depois aí um dos líderes da ANL. Ela que também devia ter muita influência ali em torno do pensamento do Luiz Carlos Prestes enquanto comunista, tá certo? Deve ter influenciado bastante ele ali. Então, assim, já temos uma grande personagem nesse processo, tá? O que acontece? Segunda Guerra Mundial. Ela acontece por conta dos regimes nazifascistas, totalitários, que tem como pilares aí o culto ao líder, culto à força física, totalitarismo, militarismo, nacionalismo, tá certo? Aqueles 5 pilarezinhos aí do nazifascismo. E aí, inclusive, já até caiu uma questão no Colune sobre o papel da mulher nesses regimes e nesse período, tá? Então, como esses regimes observavam o papel da mulher. Se você olhar no Mein Kampf, né, a orientação do Hitler ali no livro dele, Minha Luta, a mulher ela tinha que servir a nação com um papel de reprodutora, perfeito? Então ela tinha que trabalhar o físico ali na ginástica, inclusive uma das questões, se eu não me engano, de 2015, trazia esse tema, perfeito? Já são aí 10 anos, né, para o tema voltar com uma certa, algo semelhante, não é difícil. Além disso, né, a gente tem que entender também a questão racial nesses regimes. Por quê? Esses regimes legitimavam ali um nacionalismo e a questão de uma raça pura, perfeito? Dominando todo o processo e indo ascensão para dominar o mundo. O que acontece? Né? A gente observa que seriam excluídos desses projetos as pessoas negras, perfeito? Só que, durante a Segunda Guerra Mundial, a África, ela se torna também palco dos conflitos. Muitos dos conflitos da Segunda Guerra Mundial vão acontecer no norte da África. E as nações europeias vão sair muito enfraquecidas desse processo. A França vai ser invadida, consequentemente, as colônias francesas na Ásia e na África vão ficar desprotegidas. Algumas delas, inclusive, vão ser invadidas pelos países do eixo. Tá? Nesse sentido, essas colônias africanas vão começar a desenvolver um sentimento nacionalista muito forte. Por quê? Porque os colonos vão ser treinados pelos metropolitanos, formando tropas para lutar contra o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, e olha só, é uma efeméride, gente, fim da Segunda Guerra Mundial e criação da ONU, são 80 anos, tá? Quando a ONU ela é criada um pouco torta, tudo bem, tem ali a hegemonia dos 5 países vencedores da guerra, talvez um equilíbrio no contexto da Guerra Fria, mas ela é gerada para proteger os interesses desses países, perfeito? Você não vai achar que foi criada para ser, já sendo maravilhosa, cremosinha do verão, a ONU não errava nunca. Só que o que acontece? Com a entrada dos países, né, na ONU, Organização das Nações Unidas, a gente tem aí a Declaração dos Direitos Humanos, cara. E os europeus, eles perceberam, é claro que com uma forte influência ali das lutas dos africanos, como essas teorias pseudocientíficas, racistas, eram perigosas. Tá? E eles falam assim, não dá mais para a gente ficar passando pano para isso. Mete aí na Declaração dos Direitos Humanos que todo ser humano é igual, que todo ser humano tem direito à dignidade, independente de cor, de raça, tem que ter a sua etnia, a sua religião respeitada. Perfeito?
Então, cara, Declaração dos Direitos Humanos da ONU, algo muito bacana que vem enquanto orientação pesar na mente das pessoas. Fala, pô, peraí, mas aí a galera é igual, então. O que acontece? Na África, neste momento, e depois da Segunda Guerra Mundial, e na Ásia também, por que não? Começam uma série de movimentos de independências durante o contexto da Guerra Fria. Então, a gente tem aí diversas nações africanas lutando pelas suas independências, como, por exemplo, na Argélia, no Quênia, tá certo? No Congo. Outra coisa que vai reforçar esse contexto, é claro que se aproveitando da situação, para ter uma situação de Guerra Fria e poder ter acesso aos recursos e a aliados durante esse período da Guerra Fria aí, vai ser a União Soviética e os Estados Unidos nesse contexto. Por quê? Para eles, para esses dois titios, vai ser muito interessante que essas colônias se tornem países. E que a partir do momento que elas se tornem países, tá? Que elas se posicionem no cenário geral da Guerra Fria. Do lado aí do bloco dos países do primeiro mundo e do lado aí dos blocos dos países do segundo mundo. Primeiro mundo, Estados Unidos, países capitalistas, né? Do outro lado ali, União Soviética e seus comparsas comunistas. Grande sacada é entender que vai ter um grupo de países na África e na Ásia que vai falar: não estamos nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da União Soviética. Nós somos a terceira via, chamados países de terceiro mundo. Isso acontece lá na Conferência de Bandung, em 1955. Outra efeméride. Fica ligado. Essa Conferência de Bandung, ela é composta por 29 países na Indonésia, que resolvem não se alinhar nem a Estados Unidos e nem à União Soviética. E nessa conferência, começa, na verdade, já vinha ganhando força e sendo difundido, mas assim, vai ser declarado nessa conferência dois sentimentos nacionalistas, o chamado pan-africanismo e o chamado pan-arabismo. Professor, o que é isso? Pan-africanismo é o contexto aí onde intelectuais de origem africana vão começar a se preocupar a entender a sua identidade africana e vão passar a trabalhar na construção de uma identidade do continente africano, tá certo? Para que essas nações africanas elas se desenvolvam como parceiras. A grande sacada é entender que a primeira fase do movimento eles tentam trazer um pan-africanismo de origem única, onde todas as nações africanas teriam uma mesma origem. Isso vai ser derrubado depois, tá? Mesmo porque o que a gente observa? O continente africano é um dos continentes mais ricos do planeta Terra em etnias, cultura, língua, né? Além também das riquezas minerais, das riquezas naturais. Cara, então assim, a quantidade de etnias, a quantidade de grupos, né, existentes ali, de material genético também, porque o ser humano surge ali, então a maior diversidade genética da humanidade, do Homo sapiens, se encontra no continente africano. Eles vão perceber que não dá para fazer aí um pan-africanismo unindo todos os indivíduos numa mesma origem. Então eles vão falar assim, pô, então vamos nos unir enquanto indivíduos que foram explorados pelos exploradores. Essa aí é a segunda fase. A terceira, né, do pan-africanismo já é a seguinte: a gente foi explorado, mas a gente agora vai se unir para mostrar que a gente é melhor.
que a gente é mais forte e que pelo fato da gente ter, né, a alma negra, a terceira fase, a questão entra no contexto da alma negra, que aí a gente é superior realmente aos europeus, porque a gente é mais legal, tá? A gente não desmata como os caras, a gente não sai explorando as outras nações, como eles fizeram, então somos melhores. Se o europeu pegar e ir para a nossa quebrada aí, né, pelo Ubuntu, ou Ubuntu, eu nunca sei a pronúncia correta, ele vai melhorar bastante. Perfeito? Né? Na Ásia, a gente tem movimentos semelhantes ali, só que pelo fato do continente asiático estar espalhado ali, né, na Indonésia, questão insular, Japão, China, e o contexto da China, que é a maior região ali, está passando pela União, pelo momento socialista dela, que a gente sabe de fato que não é socialista, a gente entende ali que vai ser mais fraco esse movimento asiático. E no contexto do pan-arabismo, fundamental a gente entender que os países árabes do Oriente Médio vão tentar se unir durante o contexto da Guerra Fria. Por quê? Cara, ano passado caiu uma questão referente a isso, né? Então, falando ali do contexto do Estado de Israel, que é criado aí para tentar trazer instabilidade nesses países árabes. Então, o foco ali, né, apesar da questão trazer um contexto contemporâneo do conflito, a gente pode aí, né, buscar a Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, né, a primeira crise do petróleo de 1973. Então, qual que é a pegada para a gente entender neste processo? Estados Unidos tenta desestabilizar a região. E para isso ele tem como parceiro o Estado de Israel. Tá certo? Por que os Estados Unidos tentam desestabilizar a região? Porque a região produz petróleo. E os estadunidenses desenvolveram toda a vida deles, né, em torno aí do rodoviarismo, do consumo do petróleo. Nessa época de Guerra Fria, então, gente, nem se fala. Tá certo? Como é que fica todo esse contexto aqui no Brasil? Cara, aqui no Brasil, depois da Era Vargas, temos aí, né, o teatro experimental com o Abdias do Nascimento, tá? Como assim, professor? O Abdias do Nascimento, ele é um intelectual preto, tem uma série de livros e tal, e ele, o que que ele vai fazer? Junto com alguns outros indivíduos, ele vai criar o teatro experimental negro, o TEM, tá? E, cara, é muito legal porque ele vai dar a oportunidade para as pessoas que sempre trabalhavam ali na coxia, na portaria, de entrar em cena. E não só isso aí, a questão de entrar em cena e se descobrir enquanto atores, mas principalmente o teatro experimental vai agir no background da vida dessas pessoas. Como assim? Então, era feita a peça de teatro, a renda da bilheteria era toda dividida entre os indivíduos, né? Isso trazia uma maior segurança financeira para eles. Além disso, né, o pessoal trabalhava também no processo de alfabetização, alfabetização em torno do letramento, mas também alfabetização política, né, o letramento político, tá certo? Para que esses indivíduos começassem a entender o contexto histórico no qual eles viviam, né, e trazer aí maior significado para a vida deles, uma ascensão social. É muito confortável comparar o movimento do Abdias do Nascimento ali, do teatro experimental, com o movimento dos Panteras Negras, tá? No contexto ali da Guerra Fria. Cara, e aí a gente vai para os Estados Unidos falar do segregation, né? O que é a segregation, professor, nesse contexto da Guerra Fria? Cara, ela é a separação dos indivíduos pela cor da pele. Tá? O racismo institucionalizado lá nos Estados Unidos através da lei. Não é, além dele ser estrutural, ele tinha instituição. E aí o que a gente tem que entender? Existem
pessoas que vão acabar liderando o movimento para lutar pelo fim da segregation. Enquanto mulher preta, a gente tem aí a Rosa Parks, que vai ser uma mulher que vai fazer o protesto inicial, o protesto silencioso ali de desobediência civil. Reparem que a noção de desobediência civil, ela vai começar lá na Índia, com Mahatma Gandhi, e vai se espalhar, né, igual rastilho de pólvora ali, em todos os contextos do período da Guerra Fria. Porque ela também vai ser utilizada pela Conferência Nacional Africana, que é o grupo do Nelson Mandela, lá na África do Sul, e também vai ser utilizado aí por diversos indivíduos nos Estados Unidos lutando contra a segregation. O que acontece, queridíssimos? A gente tem essa luta pacífica por parte aí da Rosa Parks, do Martin Luther King, tá certo? Que ele vai arrastar, né, milhares de pessoas aí para a marcha dos direitos civis nos Estados Unidos, vai fazer aquele discurso histórico, né, do I have a dream, eu tenho um sonho. Então, assim, você tem que estar ligado com essas lutas, perfeito? Só que vai ter uma galera lá nos Estados Unidos que não vai ter paciência para lutar pelos direitos de forma pacífica. E aí eles vão fundar um movimento aí dos Panteras Negras, que é um movimento que vai falar assim, se a gente for agredido, se formos humilhados, nós vamos fazer de volta. Detalhe que não é só questão de violência. Por quê? Porque os Panteras Negras, eles vão agir também através de um processo de ajuda comunitária para a alfabetização e letramento das pessoas, ajuda também com a arrecadação de mantimentos, distribuição de recursos. Então, cara, o movimento, assim, ele é muito amplo, tá certo? A gente tem que estar ligado com isso. Professor, no Brasil caiu ano retrasado, em 2024, né, para o processo seletivo 2025. Não, mentira. Caiu no ano de 2003 para o processo seletivo 2024. Uma questão do movimento negro unificado aqui no Brasil. Então, olha que interessante. Já mostrando ali uma influência muito forte também do Luiz nesse processo. É um movimento que surge durante a ditadura militar, tá certo? E que vai lutar pelos direitos civis, né, dos negros aí no Brasil. Cara, os anos 60 para os 70 ali é um ano de efervescência, é um ano de lutas, inclusive para as mulheres. Você fala assim, pô, professor, achei que você ia deixar isso de fora. Não, cara, a gente tem que falar sobre isso. Durante o primeiro o pós Segunda Guerra Mundial, entre os anos 1945 até 58 ali, a gente tem o que a gente chama de welfare state, que é o estado de bem-estar social, tá? Que também pode ser chamado de American Way of Life. Um segundo American Way of Life. É fundamental a gente entender que, neste momento, qual é o papel da mulher, cara? E aí, ou melhor, o papel que a sociedade tenta atribuir à mulher. Algumas questões do Colune já trouxeram a observação do papel da mulher neste momento, que é um papel como rainha do lar e dona de casa. Então, tem uma questão, se eu não me engano, em 2016, que traz a noção aí dessa mulher bela, recatada e do lar, né? Nos moldes aí da esposa do Michel Temer. Inclusive, se vocês quiserem procurar, tem uma reportagem de capa da Veja dela, da esposa, primeira-dama do então presidente Michel Temer, logo após o golpe, né? Como ela era vista pela classe média brasileira. Isso é muito significativo, porque a gente traz para a contemporaneidade em contrapartida aí de uma mulher que era então presidenta, que sofreu impeachment, que era Dilma, que tem os traços, né,
não tão afeminados, uma mulher forte, usando terninho e controlando o Estado brasileiro, cara, que resistiu e lutou durante a ditadura militar para não entregar seus companheiros, velho, como a galera da direita ali, os conservadores, tentam rebuscar esses estereótipos o tempo todo. Imagina que interessante. Vem aí uma questão, a capa dessa Veja aí, né, bela, recatada e do lar. E aí, para você fazer uma associação desse período histórico aí com os anos dourados do pós-Segunda Guerra Mundial, que é o período aí do governo JK, que é o período do processo da industrialização brasileira. E essa industrialização, ela é acompanhada num contexto de inserir essas mulheres no mercado de trabalho, no mercado consumidor. Mas um mercado de trabalho que não é igualitário. Ela ainda está ali ocupando um papel, né, de secretária, né, de faxineira, perfeito? E aí chega em casa, ela é somente dessa mulher as tarefas domésticas. E aí o que o capitalismo faz? Então a gente vai facilitar a vida dessa mulher. Vamos criar produtos eletrodomésticos que facilitem a limpeza. A máquina de lavar, o aspirador de pó, perfeito? Então, é fundamental a gente prestar atenção nisso. Só que aí nos anos 60 para os 70, a mulherada vai dar o grito. A gente tem o segundo grande avanço do movimento feminista, tá? Também aí com o movimento negro e tal. Efervescência cultural. Galera questionando essa família de margarina monogâmica, onde o homem era o chefe do lar, ele chegava em casa depois de trabalhar, estava lá a esposa dela esperando com os filhos, comida na mesa, tá certo? Que são movimentos da contracultura que acabam questionando isso, tá certo? Junto ao movimento feminista, tá? Então tem o movimento feminista, onde as mulheres, sem estar no movimento da contracultura, como o movimento hippie e o movimento punk, vão lutar por maiores liberdades. Liberdade sexual, né? Liberdade do uso de contraceptivos. Então, a liberdade para o sexo não ser pura e simplesmente para a procriação, mas sim para essa mulher falar assim, não, eu vou transar também porque eu quero transar, não é só para ter filho, tá certo? E movimentos ali da contracultura que vão defender a liberdade no amor. Pega o movimento hippie, cara, onde as pessoas não formavam casais, mas sim, né, se dedicavam aí e tratavam o amor de forma muito livre. As pessoas ficavam com quem queria, sem essa formação monogâmica heterossexual. Perfeito? Então, é fundamental vocês terem essa noção. Tá entendendo? Cara, isso vai reverberar também no Brasil. Perfeito? Só que a gente está passando neste momento por uma ditadura militar. E, amiguinhos, a gente tem mulheres aqui que estão muito à frente do tempo. São mulheres muito foda, né? No rock and roll ali, na música popular, como, por exemplo, a Rita Lee, né? Você tem a Gal Costa. Galera indo lutar pelos direitos civis, tá certo? Indecisos muitas vezes nas suas manifestações, mas muitas vezes aparecendo ali também como protagonista. E a gente não pode deixar de falar do livro do Marcelo Paiva, que virou filme, contando a história do pai, Rubens Paiva, mas principalmente da mãe enquanto protagonista, Eunice Paiva. Por que ela é protagonista nesse processo, né, na história Ainda Estou Aqui? Mostrando a força e a resiliência dela em buscar o marido, né? Em tentar achar vestígios dele, em não se conformar, mesmo durante a ditadura militar no Brasil, que ela tinha que ficar calada, tá certo? Então, cara, e aí é muito bonito como um filme ela mostra ela como uma vitória quando ela consegue o atestado de óbito do marido, porque enfim ela pode descansar em paz e ter o luto dele, perfeito? Então observe como essa mulher teve que ser
a chefe da família, quando o marido político ele é subtraído, assassinado, né, e desaparecido pela ditadura militar, perfeito? E como ela tem que lidar com a família toda, manter a família unida, os filhos. Cara, além dessa, muitas outras mulheres passando por essa situação nesse período. A gente tem que lembrar que durante a Guerra Fria a gente não tem ditadura só aqui no Brasil. Existem diversas ditaduras militares em todo o Cone Sul, cara. Então é Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, tá certo? E aí um movimento que acontece aí em 1977, na Argentina, também trazendo a noção do protagonismo feminino, é o movimento das Mães da Praça de Maio. As mulheres que tiveram seus filhos ali sequestrados durante a ditadura militar, porque os filhos se envolviam com a política, começaram a ir para frente da Casa Rosada, na Argentina. Como era proibido manifestação, o que elas faziam? Davam as mãos de duas em duas e de duas em duas ali ficavam separadas, né? Só duas ficavam dando volta no obelisco em frente ao palácio, né? A Casa Rosada na Argentina. Depois que essas duas saíam, outras duas entravam. E outra marca característica delas, dessas mulheres da Praça de Maio, é que elas usavam na cabeça lenços, até hoje usam, porque até hoje tem esse movimento, tá? As mães que perderam seus filhos na ditadura, até hoje, esperam respostas sobre seus filhos desaparecidos nesse processo da ditadura na Argentina. Elas usam lenços brancos com os nomes dos filhos bordados, representando fraldas, né, que é coisa de bebê, ou seja, representando aquilo que elas perderam, que foram seus bebês, as suas crias, cara. Olha que intenso esse processo. Aqui no Brasil a gente tem um caso também, além da própria Eunice, né, um caso semelhante de uma mulher muito forte, protagonista no seu processo, que já caiu no colune, que é a Zuzu Angel, tá? Que ela teve ali, né, o filho dela sequestrado e executado, né, no contexto da ditadura, e ela começou a fazer, ela era estilista, e começou a produzir peças, né, para um desfile com o tema da ditadura militar, tá certo? Então, gente, tem que ficar muito ligado nesse processo, tá certo? Nesse contexto. Tranquilidade? A gente pode falar também do processo de abertura política, né, depois da ditadura militar, tá certo? E também do período de distensão da Guerra Fria. Tem uma titia ali na Inglaterra, no período de distensão da Guerra Fria, que vai ficar conhecida como a Dama de Ferro, a tal da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra durante esse momento. Que teve o seu governo um tanto quanto contraditório no contexto da opinião britânica, porque ela, durante os anos 80, que ela vai ser primeira-ministra, né, governando a Inglaterra, então ela vai ter medidas muito conservadoras no contexto econômico e não vai dar espaço nenhum para os sindicatos, para os trabalhadores dialogarem, vai buscar sempre um contexto de tentar manter aí a austeridade fiscal do Estado britânico, mas sempre prejudicando os trabalhadores. Então, assim, ela vai ser uma mulher que vai, de certa forma, ter o poder, vai ser levada aí a ser considerada uma das mulheres mais influentes do mundo, capa da Times e tal. Assim como a nossa queridíssima Dilma Rousseff o foi, tá? Também capa da Times. E, cara, também não vamos jogar fora, junto com a água do banho, a criança. Né? É uma mulher que chega ao poder. Perfeito? No Brasil, a gente tem aqui também mulheres lutando, né, durante o processo de abertura política, que foi lenta, gradual e segura, e participando do processo eleitoral.
Grande sacada entender que a Constituição de 1988, ela traz, né, realmente todo um processo de resultados das lutas e debate desses grupos sociais que sempre ficaram marginalizados. Inclusive, uma galera que eu deixei de falar aqui, que pode ser cobrada a todo momento no Colune, em todos esses períodos também da história do Brasil, Primeira República, Era Vargas, República Populista, ditadura militar, a questão indigenista, né? O contexto dos índios, né? E como o Estado lida com a população indígena. Falei contexto dos índios é complicado, né? Com a população indígena nativa, né, do Brasil. Cara, algo que pode cair também, fundamental a gente entender que esses indivíduos passam a ter plenamente os seus direitos somente depois da Constituição de 1988, que é considerada a nossa Constituição cidadã. E aí, observem que interessante, a partir deste processo dessa Constituição, racismo passa a ser considerado crime. Só que encontrou-se uma brecha na lei referente ao racismo, que é a tal da injúria racial. Perfeito? Então, o racismo é contra o grupo étnico e a injúria racial é contra a pessoa física. Só que em 2023, o STF julgou, 23 ou 20, né? STF, injúria racial. Tá aqui, ó. 2023, não, 2020, tá? 2021, né? Ei, achei aqui a data certa agora no portal do STF. Em 2021, tá? O STF considerou a igualdade para os crimes de racismo e de injúria racial. Perfeito? Então, assim, não tem mais precedente, não dá mais para responder em liberdade ao crime de injúria racial e não tem mais fiança. Então, isso é uma grande conquista. Por quê? Quem tinha dinheiro e um bom advogado, consequentemente, conseguia colocar qualquer crime de racismo dentro do contexto de injúria racial. Perfeito? Isso abria brechas e precedentes aí para as pessoas terem um comportamento extremamente racista, né? Então, batendo martelo aí, o STF categorizou isso. Em 2023, o STF tipificou o crime de homofobia nos mesmos moldes do crime de racismo. Uma puta de uma conquista também, diga-se de passagem. Ou seja, homofobia, transfobia, né, é considerado crime inafiançável desde 2023. Perfeito? Então, né? Ah, professor, mas a gente tem outras leis aqui tentando proteger as mulheres. Sim, cara. Em 2006, aqui no Brasil, a gente tem, né, a Lei Maria da Penha. Cara, isso é um baita de um avanço, né, que protege ali a mulher, não só a mulher, tá? Mas todo indivíduo vulnerável, crianças, idosos, né, contra a violência doméstica. Tem o nome, e ela é conhecida como Lei Maria da Penha, por causa da Maria da Penha, que ficou aí, paraplégica, salvo engano, depois da agressão do marido, né, do ex-marido dela. Então, a ideia é tentar proteger as mulheres no contexto de vulnerabilidade, tá certo? E aí, agora na atualidade, lá nos anos 20, né? Então, a ONU caindo, matando pau em torno disso, começa a ganhar força ali, o movimento como Me Too, né, e o She for He, né?
E aí, aqui no Brasil, a gente passa a ter o avanço aí de deputadas, né, eleitas, defendendo o movimento feminista, o feminismo. A gente não pode esquecer da Marielle Franco neste contexto, porque ela é símbolo da luta de mulheres, além disso, de mulheres pretas, porque dentro do movimento negro, algumas mulheres acusam o contexto de racismo dentro do contexto do feminismo, que realmente, né, a gente tem que aceitar, entender que existem diferenças e as mulheres brancas gozam de alguns privilégios em relação às mulheres pretas, tá certo? Então, é fundamental falarmos sobre isso, perfeito? Debatermos sobre essas situações, mas com cuidado de não dividir o movimento, perfeito? É, Desculpem aí vocês mulheres por ser eu homem, inclusive, tá falando sobre isso, mas assim, não tenho lugar de fala, mas é algo de extrema importância que deve ser debatido, deve ser, né? Eu tentando passar por essa desconstrução, a gente deve trazer isso a todo momento, a gente enxergar o nosso privilégio, né, no meu caso, enquanto homem, branco, e realmente debater sobre essas questões e botar o dedo na ferida e lutar pelas igualdades no contexto aí, né, na contemporaneidade dos movimentos negros. Uma conquista muito importante é a Lei 10.639 de 2003. Ela está fazendo 22 anos, que torna obrigatória aí o ensino de história e cultura afro-brasileira nas instituições de ensino básico e de ensino superior. Então, o material de vocês aí, as escolas trazem hoje em dia o estudo da África, das africanidades, da cultura iorubá, né, do sincretismo cultural, do processo que a nossa sociedade acaba vivenciando com alguns historiadores chamam de diáspora. Eu acho um certo eufemismo falar de diáspora africana, porque muitos, né, dos africanos que vieram para a América vieram forçados através do tráfico. Mas, assim, em torno da nossa é, 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 da formação da nossa sociedade, entender as contribuições para que assim possa se respeitar as especificidades, as individualidades, tá certo? Então, a Constituição de 1988 ela é um marco assim, só que ela não é feita de cima para baixo, ela é feita por muita luta, tá certo? Que a questão aí de 2023 para ingressar em 2024 trazia aí, né, o documentário Amarelo do Emicida, que destacou aí a galera do movimento negro unificado no Brasil durante a ditadura. Então, assim, são situações, né, contextos que vocês têm que ficar um pouco esperto, tá certo? Para chegar na hora da prova. Sobre a questão indígena pós pós-Constituição de 1988. É a partir dessa Constituição que começa o reconhecimento, demarcação e proteção das terras indígenas. E a partir disso, é muito importante a gente ressaltar que atualmente existe uma luta de alguns movimentos pelo reconhecimento de autodeterminação. Isso é fundamental, cara. Porque como que era feito o movimento de reconhecimento dos indivíduos nos anos 90, início dos anos 2000? Através do censo, perguntava-se ali aonde o indivíduo se quadrava, né, nas três raças, né, quatro raças, branco, amarelo, preto e vermelho. Cara, e aí um reconhecimento, uma politização em torno dessa autodeterminação tem sido cada vez mais latente, potente, tá certo? Então, o maior número
de demarcações de terras indígenas ocorre durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Pasmem. Porque a gente tem que entender um pouco de qual é a do político, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele é antropólogo de formação. Ele é sociólogo, então ele está muito preocupado com essa questão. Também, a partir aí dos anos 2010, ganhando força agora, a demarcação de terras quilombolas. Tá? Isso é uma questão um pouco complexa e perigosa, não sei se o Colônia vai se arriscar a isso, mas também tratar um pouco do genocídio de alguns povos indígenas que aconteceu no mandato passado, né, no mandato do presidente anterior, negligenciando ali invasões de terras indígenas, abusos, ocupações indevidas, exploração mineral. Cara, tentem ficar atentos com essa situação. Perfeito? Porque os povos indígenas acabaram sofrendo bastante com isso. A internet, ela, para alguns indivíduos, acaba sendo uma ferramenta de luta. Então, é interessante aí que em redes sociais, TikTok, Instagram, né, pessoas têm entrado nessas redes sociais e conseguindo engajamento para fazer denúncias, né? Então, não só mais ao Ministério Público, mas também às redes sociais para ser ouvido, né? Fundamental aí. E aí, cara, no mais, a gente também tem as questões dos movimentos, né, do Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos, tá? Depois do assassinato aí do George Floyd, tá? Cara, o negócio estourou lá, o racismo não é mais legal lá, mas ele ficou estruturalizado também, igual é aqui no Brasil. Existem bairros aí separados, né? Então a coisa acabou indo, né, e se mantendo. Beleza? Espero que vocês aí vão fazer a prova amanhã disponível dessas informações e com essas ideias um pouco mais organizadas na cabeça de vocês, né? Vou encerrando aqui minha aula por aqui e desejando muita sorte a vocês, tranquilidade, entendam que vocês sabem muito mais daquilo que vocês acham que sabem. Vocês só precisam ter aí calma, serenidade para conseguir aí acionar os conhecimentos que foram adquiridos ao longo desse ano. Perfeito? Então vão lá, matem a pau, conquistem a vaga de vocês e, né, tudo dando certo, a gente se encontra aí, quem sabe, num cursinho pré-ENEM ou qualquer outra coisa da vida aí. Se não der certo esse ano, na luta também ano que vem para conquistar a nossa vaguinha do Colouro, quem sabe, né? Não pode desistir. Perfeito? Muito obrigado aí e até a próxima. Beleza, gente? Falou, professor. Muito obrigada.